Paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é o pastor Abraão Cardoso e nós estamos começando agora a nossa escola bíblica online. Então eu quero convidar você para juntos aprendermos a santa e poderosa palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje essa lição aqui, que é a lição da família, né? E você, pastor, eu não tenho a revista, mas você pode acompanhar os textos bíblicos que nós vamos mencionar ao longo da nossa aula, nós vamos mencionar. Então eu já peço para você compartilhar esse link. É a lição de número 6. Lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica. E eu quero repetir, é essa revista aqui, tá? Família, Instituição Divina. Temos 4 pessoas. Você já vai dando ok, né? Irmã Carmen. Paz do Senhor, irmã Carmen, Lúcia. Vamos começar com oração. Ore comigo aí. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que tu tomes a primazia, a direção, Senhor, nesta aula. Pai querido, que nós vamos aqui hoje estudar. Senhor, num tempo reduzido, num tempo mais curto, mas a intenção é aprendermos de ti, da tua palavra. Pai querido, cheio de conhecimento da tua parte. Assim, abençoa a cada internauta, a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, para a glória do teu nome de sempre. Amém. Né? Amém. Lição de número 6, que fala sobre família, instituição divina. E você que tem a sua revista, abra na página 29, a lição de número 6. Né? E nós vamos hoje, irmã Roberta, paz do Senhor, irmã Roberta, glória a Deus, irmão Gedeão, aleluia. Isso, os irmãos vão chegando, vão compartilhando o link, tá, irmão? Convida outros irmãos para participar da nossa escola bíblica. Lição de número 6, página de número 29, né? E nós temos um assunto aqui muito relevante na escola bíblica: responsabilidade da família com a educação. Queridos, nessa live você também pode aqui enviar perguntas. A missionária Priscila está bem aqui do meu lado. Ela não vai aparecer no vídeo, mas ela está bem aqui do meu lado. E se eu não conseguir ler aqui pela distância, mas ela vai ler aqui para mim as perguntas que os irmãos vão estar enviando. E na medida do possível nós vamos estar respondendo. Essa é a aula da Escola Bíblica Online da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus em Belém. Vamos lá. Então, lição de número 6. Lição de número 6. E o assunto da nossa lição hoje é um assunto muito interessante, é um assunto muito relevante e vai ser de grande aprendizado para cada um de nós. Então, de forma alguma, eu queria guardar isso só para mim. O nosso irmão Breno Cardoso, a paz do Senhor, Breno. Hoje a Escola Bíblica Online fica conosco até o final. É um assunto muito interessante. O assunto dessa lição é a responsabilidade da família com a educação. A leitura temática da nossa aula de hoje está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Né? Efésios capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. Estou mandando uma mensagem aqui. E missionária quem é que escreveu aí? Após a irmã Shirley, né? Um grande abraço. Glória a Deus. Tailã Ferreira. Irmão Tailã Ferreira, paz do Senhor, irmão Tailã Ferreira. Auxiliar de trabalho, irmão Tailã, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, Tailã. Fica conosco, Tailã, até o final dessa live, Escola Bíblica Online. Você já encontrou Efésios capítulo 6, o versículo de número 1. É a leitura temática da nossa lição da Escola Bíblica hoje. E o tema
dessa lição, dessa aula, é a responsabilidade da família com a educação. Vamos ler o texto bíblico? O texto bíblico diz da seguinte maneira: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vamos repetir? Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Queridos amados irmãos, vamos passar agora para leitura em classe. Leitura em classe, você vai acompanhar na sua casa. Abre a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 9. E na introdução da nossa revista, e na introdução dessa lição de hoje, que é a lição de número 6, nós vamos perceber da seguinte maneira: a educação é o desenvolvimento e o cultivo sistemático das capacidades naturais por meio do ensino, do exemplo e da prática. No hebraico, o vocábulo para treinar deriva-se do mandamento que aparece em Provérbios capítulo 22, o versículo de número 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, que assunto maravilhoso nós temos em pauta hoje. O assunto de como então nós temos, como pais, nós temos a responsabilidade de educar a nossa família. Nos dias em que nós estamos vivendo, queridos, nós percebemos que a educação cristã dentro do lar, ela tem sido por muitos então diminuída, desprezada. Mas nós, observando a palavra do Senhor, o texto bíblico que nós acabamos de enfatizar, Provérbios 22, 6, percebemos como o texto bíblico nos confronta a ensinar os nossos filhos, a ensinar a nossa casa, a ter a responsabilidade de educar a nossa família. Mais do que nunca, nós precisamos educar a nossa família. Nesses dias em que nós estamos vivendo, queridos, se faz de suma importância, e nós estamos tendo tempo para isso. Nós estamos tendo tempo suficiente para isso, para sentar com os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, conversar em família, desfrutar de um momento em família, na observância da palavra de Deus, e isso então vai agregar valores espirituais para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. A lição de hoje então vem nos despertar a responsabilidade que temos de continuar sendo educadores cristãos dentro da nossa casa, no nosso lar, para a nossa família. Assim sendo, eu entendo, queridos, isso não está aqui na lição, mas é a forma que eu entendo, que se nós temos a responsabilidade, como servos de Deus, de conduzir a nossa família no caminho do Senhor, no caminho em que ela deve andar, por certo, nós vamos colher frutos bons lá na frente, vamos fazer uma grande colheita. Queridos, fora o testemunho que nós vamos então ensinar os nossos filhos, a nossa casa, a dar testemunho da sua fé, testemunho genuíno daqueles que servem ao Senhor. A lição de hoje, que é a lição de número 6, da nossa revista da SERP, e o assunto ou o tema dessa lição é a responsabilidade da família com a educação. E essa responsabilidade, ela não está apenas sobre os ombros do pai, nem somente sobre os ombros da mãe, mas a responsabilidade de educação familiar está na conscientização de todos aqueles que fazem parte da família, que são membros daquela família ou daquele lar. Vamos mais adiante. Você que tem a revista,
a revista da SERP, que é Família e Instituição Divina. Nós estamos estudando essa noite a lição de número 6, a página 29. O assunto dessa lição é a responsabilidade da família com a educação. Nós acabamos de fazer então a leitura da introdução. Agora vamos ler um trecho do tópico de número 1. Um trecho do tópico de número 1 que tem por tema assim: prevenindo os filhos. Prevenindo os filhos. Vamos lá? Um ditado muito conhecido diz: é melhor prevenir do que remediar. O verbo prevenir significa vir antes, chegar antes, acautelar-se, impedir, etc. Vamos continuar a leitura. Remediar significa emendar, reparar, dar remédio. O despreparo dos filhos pode acarretar muitos problemas no decurso de sua vida. Queridos, nesse primeiro tópico da nossa lição, nós vamos perceber que nós, como pai, ou quem é mãe, os pais, a liderança da família, tem que observar e ensinar os filhos a se prevenirem dos ataques que eles irão sofrer ao longo de sua vida. Queridos, esses ataques, a priori, eles se originam no mundo espiritual. Assim sendo, queridos, a prevenção contra o cuidado, a prevenção para que os filhos tenham uma vida espiritual solidificada e nisso estejam preparados para as demandas que eles terão que enfrentar ao longo da caminhada, se faz necessário, e isso parte da liderança da casa, dos pais, ou do pai, ou da mãe. Assim sendo, queridos, a nossa revista, ela, no segundo parágrafo desse tópico de número 1, diz assim: começar o ensino e bons exemplos às crianças, com os adolescentes, com os jovens, é decisivo para uma vida salutar para a família. Como eu posso pedir aos meus filhos que eles sejam um exemplo fora de casa, entre os amigos, na escola, se o meu próprio exemplo é muito negativo ou pejorativo? A lição de hoje então nos chama a atenção que nós precisamos então prevenir os nossos filhos acerca das vicissitudes que eles enfrentarão na vida. Desta feita, a primeira aula que os nossos filhos terão são exatamente os nossos exemplos. Eu tenho 2 filhos, a Isabelle de 17, o Isaac de 14, mas eu procuro me dar por exemplo para os meus filhos, para que eles vejam em mim um exemplo de homem de Deus, um exemplo de servo do Senhor, um exemplo de cristão e um exemplo então de um trabalho abnegado na obra do Senhor. Assim sendo, queridos, se os meus filhos, eles me têm, por exemplo, eles têm a missionária Priscila, que é a mãe deles, por exemplo, será mais fácil então eles assimilarem toda a educação que nós repassamos dentro do lar, na casa para eles. Queridos, se faz necessário, se faz de suma importância o exemplo ou o bom exemplo dos pais na educação dos filhos. Como, porém, nós podemos lá na frente cobrar dos nossos filhos que eles sejam exemplo para os demais, aonde eles estiverem, se nós mesmos não nos damos por exemplo? Essa lição de hoje, ela vem confrontar a nós, ela vem nos confrontar a percebermos a responsabilidade que temos de ser exemplo para a nossa casa. Ainda no tópico 1, está grifado na nossa revista algo muito interessante, eu quero ler para você, que diz da seguinte maneira: é preciso que haja na igreja palestras de orientação para as crianças
e aos adolescentes de como deve ver a vida entre a vida. E com relação aos jovens, deve ter palestras sobre sua vida espiritual, intelectual, profissional, sobre sexualidade, casamento, relacionamento, vida em família, enfim. O autor da nossa revista, ele deixa um leque de sugestões para que a igreja possa trabalhar isso com todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, anciões, como isso vai enriquecer a educação dentro do lar, como isso irá enriquecer a educação da família. A priori, anteriormente eu falei que a educação, ela começa pelo exemplo, e esse exemplo são dos educadores do lar. Os pais, educadores do lar, devem se dar por exemplo dos seus filhos. Mas aqui o autor da nossa revista também, ele deixa uma sugestão muito favorável, que são exatamente os recursos que a igreja pode lançar mão para ajudar na educação familiar. Ora, veja comigo, queridos, que de maneira alguma também nós como pais podemos transferir a responsabilidade de educar os nossos filhos para nenhuma outra pessoa. Nós não podemos transferir a responsabilidade de educar os nossos filhos para o professor da escola bíblica. Nós não podemos transferir a responsabilidade de educar os nossos filhos para o líder de jovem, para o líder de adolescente. Nós não podemos transferir a responsabilidade de educar os nossos filhos para o coordenador da escola bíblica ou para qualquer líder de departamento, também para o pastor. A responsabilidade na educação da família, na educação dos filhos, ela parte dos pais. Aí surge uma pergunta que fica intrínseca a esse contexto bíblico, que é a seguinte: pastor, e como eu posso ser um bom pai? E como eu posso ser uma boa mãe? Como eu posso fazer isso diante de uma responsabilidade tão grande? Como eu posso então, pastor, saber que eu estou orientando de forma correta o meu filho, a minha filha? Como pastor, eu posso então exercer esse papel de um bom educador dentro do meu lar? Queridos, a resposta é simples e o texto é aquele que eu li em Provérbios 22:6. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Lógico, está intrínseco a esse texto, queridos, uma vida devocional dos pais. Um pai que lê a Bíblia, um pai que ora, uma mãe que lê a Bíblia, uma mãe que ora, queridos, e tem a capacidade, o discernimento concedido pelo Espírito Santo de Deus de orientar a família, de ensinar os filhos em momentos de suma importância para que o bom andamento da família, para que o bom andamento do lar prossiga. Queridos amados irmãos, nós estamos aqui no primeiro tópico da nossa lição. Você está entendendo? Então você pode aí se manifestar com um joinha, um coraçãozinho, se você está entendendo essa lição. Teve um irmão aqui que escreveu: é isso mesmo, né? Isso mesmo, o exemplo e o testemunho dos pais sempre em primeiro lugar, e sempre se comportando como um verdadeiro cristão. Glória a Deus. Vocês estão acompanhando o comentário do irmão Tairlan, que ele está interagindo. Você também pode interagir com essa aula, tá bom? Para que a aula se torne então mais interessante para você, aluno. Vamos para o segundo tópico da nossa lição de escola bíblica hoje: os pais e os filhos. Você abra a Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo de número 11. Deuteronômio, capítulo de número 11. E nós vamos ler dois versículos. Nós vamos ler o versículo 18 e o versículo de número 19. Acompanhe comigo, Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 18 e o versículo de número 19. Você achou na sua Bíblia? Você que não tem revista e você que tem a revista, acompanha comigo. O texto bíblico diz assim: podem, pois,
Pode, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ensina aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Queridos, ensinando os filhos pelo exemplo. A maneira que os pais cuidam da autoridade do lar dá exemplo para os filhos seguirem quando tiverem filhos. É fato que os filhos precisam de um exemplo, ou de exemplo de alguém que eles possam respeitar e seguir. Ai dos pais que não dão exemplo bíblico para os seus filhos. Que coisa interessante, queridos. Nós, como pais cristãos que somos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, temos aí um exemplo, uma chave para motivar os nossos filhos a serem servos do Senhor, aprenderem das sagradas escrituras juntamente conosco. Como eu posso então pedir para que os meus filhos sejam leitores das sagradas escrituras e também observadores das sagradas escrituras, se eu mesmo não leio a Bíblia? Fica então difícil eu cobrar de uma coisa que eu não venho a fazer. É o que a lição está nos falando. Mas, observando a lição, fica muito claro para nós que se eu leio a Bíblia, e aqui em casa eu leio a Bíblia, os meus filhos então terão como referência que eles têm um pai, eles têm uma mãe que medita nas Sagradas Escrituras e que dá a devida importância e o devido valor para a palavra de Deus. E eu quero levar mais adiante essa palavra aqui de orientação, segundo a nossa revista, a nossa lição de número 6, hoje, revista da SERP, que fala que nós temos que ensinar os nossos filhos em ocasiões diferentes. Ensinar os filhos em ocasiões diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes. Em cada momento um aprendizado, a cada momento uma aula, a cada momento um conselho, a cada momento então uma observação a acrescentar na educação da família e dos filhos. Como é interessante isso. Um ponto de número 2 vai dizer assim mesmo: ensinando pelo falar. Deuteronômio 11:19 diz da seguinte maneira: logo a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Queridos, Romanos 10:17, como nós podemos então ensinar os nossos filhos acerca das coisas de Deus, das coisas espirituais, se nós mesmos não damos a determinada importância para aquilo ou para a palavra do Senhor? Aqui fica muito visível, muito claro para nós que nós temos então que nos dedicar, a uma vida de oração e a uma vida de meditação na palavra do Senhor. O ensino, ele vem logo pelo ouvir. Se o seu filho, ele ouve das coisas de Deus através dos seus lábios, através da sua boca, através do seu ensinamento, logo ele vai assimilar com muita facilidade aquilo que ele aprendeu dentro do lar. Queridos amados irmãos, nós temos também aqui a questão da comunicação. Comunicação e dentro do lar. É de suma importância que haja um ponto de contato dos pais com os filhos, da esposa com o esposo, do esposo com a esposa e dos pais com os filhos, dos filhos com os pais.
é necessário um ponto de comunicação, a importância da conversa sadia, a beleza de boas palavras, a maneira de como o pai deve se comunicar, a exortação no momento certo. Tudo isso são coisas que devem ocorrer dentro do lar para que haja uma educação sadia, perfeita e que agrade ao Senhor. Então, quando é necessário exortar dentro do lar os filhos, então que se faça, porque isso vai salvar o teu filho e vai salvar a tua família. A gente não pode apenas ser beijo de moça e balãozinho o tempo todo. Há um momento da conversa séria, há um momento da exortação, há um momento do ensino, há um momento então de chamar a atenção, há um momento então da gente fazer com que os membros da família percebam que alguma coisa precisa ser corrigida, precisa ser mudado, algo precisa ser alterado para o bem da família, para a boa continuidade da família. E a nossa lição de hoje, ela vem nos ensinar isso. Também, queridos, os perigos de uma língua não controlada. Os perigos de uma língua não controlada. Tem tanta gente que não sabe a medida das palavras, não sabe a medida das palavras. Ofende o pai, ofende a mãe, ofende a esposa, ofende o marido com palavras. E as palavras mal então intencionadas, mal colocadas, mal administradas, podem fazer a tua família enfermar. Mas na nossa lição de hoje nós temos aqui, queridos, um chamamento à nossa atenção. Vamos vigiar com as nossas palavras. Em seguida diz a importância de uma conversa sadia. Você já parou para conversar com os teus filhos acerca de diversos assuntos, até aqueles assuntos que para a sociedade é tabu, para a igreja é tabu. E tem muito pai que fica esperando o pastor pregar sobre um determinado assunto. Exemplo, homossexualidade, sexualidade, drogas e por aí vai. Tantos assuntos que precisam ser tratados dentro de casa, com a família, com os filhos, queridos, e outros assuntos que também podem ser tratados o casal, o esposo com a esposa, a esposa com o esposo, sobre, exemplo, o tempo, um momento em que o casal precisa estar junto, um tempo exclusivo para o casal, um tempo exclusivo para o casal namorar, para o casal sair, para o casal se divertir, para o casal então se blindar, estar junto para ter um momento agradável, um momento salutar. E isso agrada o coração de Deus. São sobre a importância dessa conversa sadia que eu estou falando agora. Se faz de suma importância que então o casal, os pais tenham essa conversa com os filhos, a família em geral. Eu quero deixar um exemplo claro, que nesse período de quarentena que o Senhor então tem nos proporcionado, porque a Bíblia diz que todas as coisas que acontecem com a permissão de Deus, ainda que por vias um pouco dolorosas que nós estamos vivendo, vendo algumas coisas que entristecem o nosso coração, mas esse momento em família nos faz nos aproximar. E eu como pastor, e a minha esposa como missionária, nós temos nos aproximado bastante dos nossos filhos. E como tem sido maravilhoso, momento de conversa, e todas as noites nós temos orado e conversado. E eu quero deixar aqui um exemplo que essa semana nós íamos tirar um tempo maior de oração, mas nós começamos a conversar, e a conversa em família, eu, a minha esposa, os meus filhos, ela se alongou, ela se prolongou, e a gente veio a saber de coisas um do outro que nós não sabíamos, abrimos o coração, e como foi agradável. E depois daquela longa conversa, nós então demos as mãos e oramos.
Queridos, como é importante que a família ela seja nutrida com uma conversa, uma boa conversa, uma conversa sadia. Então, aí vai uma dica. Se você ainda não teve esse tempo de conversar com a tua esposa, com teu esposo, com teus filhos, ainda há tempo. Senta com a tua esposa, senta com teu esposo, senta com teus filhos, fala dos teus sentimentos, diga como você o ama, conte para ele coisas que ele não sabe, conte para ela coisas que ela não sabe, conte para os teus filhos coisas que eles não sabem. E isso então vai fortalecer o vínculo da família. Pastor, fortalecer como? Fortalecer da seguinte maneira: se a família dá importância para uma conversa sadia, se cria ali um vínculo de confiança. Eu confio na minha esposa, eu confio nos meus filhos, eles confiam em mim, porque nós temos então muita coisa em comum e o coração aberto. A missionária vai ler aí bem alto um texto que a irmã acabou de mandar e a irmã está interagindo conosco. É o Tarilã. Como cobrar um bom exemplo do meu filho se eu não dou um exemplo bom para ele? Os filhos seguem os exemplos dos pais, por isso o bom testemunho. E o bom testemunho não serve só para os filhos, e sim para irmãos, sobrinhos, primos e toda a sociedade de modo geral. O bom testemunho influencia até mesmo o pecador a se converter aos caminhos do Senhor. Muito interessante essa aula, essa videoaula. Tailã, muito obrigado. Continua participando conosco. De suma importância essa sua palavra nesse momento. Queridos amados irmãos, agora também a beleza das palavras boas. Como é importante nós destinarmos palavras boas dentro do nosso lar. Como é importante. Se eu então tenho um coração amoroso, logo eu vou destinar palavras ou gestos aos meus filhos que retratem isso de uma maneira cuidadosa. Há muitas famílias por aí, queridos, que não têm o devido cuidado com as palavras, ofendem com palavras e até chamam ou intitulam ou denotam para os membros da família palavras de cunho pejorativo. Mas aqui nós temos uma lição muito clara que fala sobre a beleza das boas palavras. Como é importante nós então darmos palavras favoráveis para os membros da nossa família. Você já falou hoje para sua esposa que você a ama? Você já falou hoje para o seu esposo que você o ama? Você já falou para os seus filhos como é importante? Pastor, às vezes a gente não tem nem tempo. Eu sei, irmão, porque eu também passo por isso. Às vezes o tempo é tão corrido que a gente então esquece de falar. Mas a lição de hoje vem chamar-nos a atenção a nós nos dedicarmos a estarmos atentos no uso de boas palavras para os nossos filhos. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 12, eu quero ler com você. O texto bíblico que diz da seguinte maneira: primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 12. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como é importante nós sermos exemplos dentro de casa. Como ainda há pouco comentou o nosso irmão Darlan,
esse exemplo dentro da nossa casa vai fazer com que essa educação cristã ela se efetive dentro do nosso lar. E os de fora, os vizinhos, a família que é de fora da nossa casa perceberá como Deus tem agido na nossa casa, na sua família. O apóstolo Paulo, então, ele ensina o jovem pastor Timóteo a ser exemplo de fé na palavra, um exemplo no procedimento, um exemplo no amor. Ainda há pouco eu estava falando sobre boas palavras e hoje eu tive a alegria de sair com o pastor Alfeu e ainda há pouco cheguei na minha casa cansado após eu iniciar essa live com uma aula da escola bíblica. Eu sentei aqui, eu peguei o meu celular e eu escrevi da seguinte maneira para o pastor Alfeu: eu te amo. Queridos, ele é meu pai. Como é importante a gente dar boas palavras para os membros da nossa família. A família se fortalece quando nós somos exemplo. E o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo a ele se dar por exemplo em tudo. Nós também vemos na nossa revista as maneiras que nós devemos nos comunicar. E nós vamos perceber agora, as maneiras que nós devemos nos comunicar em família. Maneiras diferentes de comunicar com os filhos e com os outros, que a Bíblia mostra, por exemplo, reanimação, reprovação, imploração, instrução. Então são maneiras que muitas das vezes nós utilizamos para nos comunicar com os nossos filhos. E dessas maneiras aqui citadas na revista, o que me chama a atenção é a instrução. Como nós estamos nos comunicando dentro de casa. Como está a comunicação dentro do nosso lar? Como você está? Como eu estou me comunicando dentro de casa? E o texto bíblico essa noite vem então nos orientar mais uma vez. Você pode abrir a Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo é o capítulo de número 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. E o versículo é o versículo de número 16. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo e daqui a pouco faça o seu comentário. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 16, que diz da seguinte maneira, 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, queridos, como eu estou me comunicando dentro da minha casa. Logo, se eu estou me comunicando a instruir a minha família, então eu observo a santa, poderosa e inerrante palavra de Deus. Eu então observo, eu efetivo essa palavra na minha vida, eu faço com que esta palavra, a palavra de Deus, ela esteja efetiva na minha vida. Eu então zelo para esta palavra permanecer em mim, para que eu possa educar os meus filhos, a minha casa e a minha família. Queridos, logo nós temos aqui ensinos preciosos. Você que está aí acompanhando essa live, nós estamos estudando a responsabilidade da família com a educação, lição de número 6. Queridos amados irmãos, nós vamos agora observar um texto bíblico de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número 6, que diz assim mesmo:
porque o Senhor corrige a quem ama. Porque o Senhor corrige a quem ama. E o versículo 7, Deus vos trará como filhos, pois que o filho há que o pai não corrija. É uma pergunta. Se eu amo meu filho, se eu amo a minha filha, logo eu irei corrigi-los segundo a palavra de Deus. E eu quero abrir um parêntese aqui nessa noite para falar algo muito interessante sobre isso. Corrigir de forma alguma é espancar. Corrigir de forma alguma é detratar. Corrigir é ensinar. Corrigir é investir tempo em educar. Corrigir é dedicar tempo para instruir. Então, o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós devemos dedicar tempo, doar tempo, investir tempo a ensinar os nossos filhos. Surge uma pergunta no meu coração, e essa pergunta eu quero fazer a você, e você não precisa responder a mim. Quanto tempo você tem dedicado, quanto tempo você tem investido na sua família, na educação da sua família e para os seus filhos? Pense nessa pergunta. Nós vamos agora para o quinto ponto da nossa revista, que fala sobre métodos de disciplina. Métodos de disciplina. E dentro desse assunto, métodos de disciplina, nós vamos ler da seguinte maneira o que o escritor da nossa revista ele citou. Precisamos falar sobre os métodos da disciplina, como, por exemplo, devemos perceber que cada filho é diferente um do outro. É possível castigar certas crianças com um olhar duro ou com uma palavra de reprovação, enquanto outras necessário ser castigada fortemente para gravar bem em sua mente o que não é conveniente fazer. O que o autor da nossa revista, queridos, está aqui fazendo notório ou trazendo ao nosso conhecimento que há diferentes métodos de disciplina. Em momento algum ele fala de tortura, em momento algum ele fala de uma situação em que os filhos se tornarão reféns ou carrasco, ou reféns ou escravos, reféns ou escravos dos pais. Mas o que ele deixa bem claro nessa lição, que nos diferentes métodos de disciplina, os pais podem utilizar. Eu sempre digo aqui em casa que há várias maneiras de se dizer não. Existem várias maneiras de se dizer não. Existe a maneira mais educada e existe a maneira mais incisiva de se dizer não. Bem como existe a maneira então de corrigir os filhos de uma maneira mais incisiva. O que a nossa revista ela nos leva a entender que nós temos como pais que avaliar que maneira os nossos filhos precisam ser corrigidos. Queridos, as promessas de Deus aos pais, promessas de Deus aos pais. Quando estudamos a Bíblia, vemos Salomão ensinando relativamente à educação da criança, que são ensinos tão acertados agora como era no dia em que foram escritos. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Queridos amados irmãos, o texto bíblico, ou o texto da nossa lição melhor, ele continua da seguinte maneira: sobre os pais e em seguida sobre os professores da escola recai maior responsabilidade bíblica de ensinar às crianças. Queridos, aquilo que eu falei anteriormente no início dessa aula, os pais de maneira alguma podem transferir a responsabilidade
da educação da casa, da educação da família, da educação dos filhos para qualquer outra pessoa. Mas, queridos, se o filho for bem ensinado, ou se a família está bem educada, logo o reflexo dessa educação, o reflexo desse ensino acompanhará os membros da família aonde eles estejam. Eles se darão por exemplo, eles serão exemplo para os demais. Assim sendo, queridos, nós aprendemos aqui nessa lição que sobre os professores da escola bíblica também recai essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus de forma correta. O médico, ele estuda para clinicar. O advogado, ele estuda para advogar. E assim qualquer outra profissão. Também o servo do Senhor, o professor da escola bíblica, o pastor, ele deve se preparar para ministrar sobre as vidas daqueles que estão ali sobre a sua responsabilidade. Assim sendo, queridos, nós, como servos do Senhor, como líder que somos, como professor de escola bíblica, como obreiro, como auxiliar, diácono e qualquer outra função eclesiástica, queridos, também observando a maior participação dos pais na educação. A maior participação dos pais na educação. Pais e filhos devem estar em constante interação. A Bíblia mostra que os pais tinham a responsabilidade de ensinar princípios morais corretos aos seus filhos, sistema religioso e coisas mais. Assim sendo, queridos, há então a responsabilidade dos pais nessa educação para com os filhos. A mãe tem o papel sumamente importante, pois ela tem mais proximidade com as crianças, né? E a gente percebe isso no dia a dia, que os filhos então se aproximam mais da mãe, que os filhos então se chegam mais à mãe. A mãe é aquele porto seguro para o filho ou para a filha. E na lição que aqui nós estamos aprendendo, ela trata sobre isso, a maior participação dos pais na educação. Com isso, queridos, contudo, o papel do pai é super importante também. O pai é o provedor, o pai é o líder, o pai é o conselheiro. Mas também não podemos de maneira alguma desprezar ou diminuir o papel da mãe na casa. Assim sendo, queridos, nós temos aqui um leque de aconselhamentos como nós devemos então educar a nossa família. O ensino dos pais, dos professores, tal como já discutimos no tópicos anteriores, é de suma importância na vida dos filhos. Estejam conosco na próxima escola bíblica. Eu vou orar e eu quero agradecer muito a todos os irmãos. O irmão Tarlan Ferreira mandou uma mensagem, a missionária vai ler aí bem alto para os irmãos. Os irmãos estão lendo aí, né? 55 minutos de puro conhecimento, ele é da IPAD, senador José Porfírio, ele está mandando um abraço. Deus abençoe grandemente sua família. Paz do Senhor aos irmãos da IPAD em Senador José Porfírio. Grande abraço, né? Esteja conosco na próxima aula, meu irmão auxiliar Darlan. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa aula abençoada da escola bíblica. Senhor, muito obrigado pelo conhecimento que Tu nos deste. Senhor amado, continua abençoando a cada família, a cada aluno da escola bíblica, a cada um dos irmãos, para a glória do Teu nome. Diga amém. Receba essa bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, a nação de Israel e toda a igreja. Diga amém. A paz do Senhor. Até a próxima escola bíblica.